Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Nossa reunião mensal, nosso webinar, é o Oncologia em Debate. Vou compartilhar a minha tela com vocês para apresentar os convidados da noite. Então, só para relembrar nosso grupo, meu nome é Bernardo Salvajoli, radio-oncologista do ICESP do HCOR. O Cláudio Murta, nosso urologista do grupo, do Instituto do Câncer também do ICESP e do Hospital Brigadeiro, e nossos dois oncologistas, doutora Silvana do Vale, que é médica oncologista do Hospital Paulistano e da Escola Paulista, assim como o Thiago Pádua, também oncologista da Unifesp e do Grupo Américas lá no Paulistano. E hoje nosso convidado especial, o Dr. Daher Chad, que é nosso colega lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, também médico urologista do Sírio-Libanês. Ele vai falar sobre a linfadenectomia retroperitoneal, dentro do nosso tema de hoje, que é os tumores do trato alto, né, os tumores uteliais do trato alto. Então é um prazer convidar o Daher hoje para falar sobre esse assunto, um médico muito experiente no trato alto aí dos tumores uroteliais. E não podia deixar de agradecer também nossos patrocinadores, né, as telas, a Bayer, a Electa, Ipsen, Janssen, a Merck, a Roche e a Zodiac. Todos eles ajudando bastante a gente conseguir fazer essas reuniões mensais. Então, a gente decidiu hoje, optou por começar com o tratamento oncológico. A Silvana vai abrir com o tratamento mais padrão, que é o tratamento adjuvante, e na sequência o Thiago vai falar de neoadjuvância, e por último partimos para a aula do Daher sobre o papel da cirurgia. Por favor, mandem perguntas, a gente vai fazer algumas interrupções aí para responder todas elas. Fiquem bem à vontade, por favor, mandem bastante, interajam com a gente, que acho que é o motivo principal dessas apresentações. Silvana, por favor. Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez eu queria agradecer ao Bernardo, o Cláudio, o Thiago, meus amigos aí, por esse super apoio aí no nosso Uronco em Debate, né? E hoje, principalmente, agradecer ao Daher, nosso convidado especial da noite, né? Então, aqui meus potenciais conflitos de interesse. Então, eu vou falar hoje sobre o tratamento adjuvante no câncer urotelial do trato superior. Então, a gente sabe que é uma doença rara, né, e a gente sabe que é uma doença de prognóstico bastante reservado quando não tratado, né, quando essa doença não é tratada adequadamente. A gente sabe que, como eu falei, é uma doença rara, 1.400 novos casos por ano no Reino Unido, com 240 mortes, com uma taxa de recorrência local e metastática de aproximadamente 50% depois que esses pacientes são submetidos à nefrouterectomia, e 60% dessas lesões são já invasivas ao diagnóstico, né? E até antes da apresentação do PAUT Trial, o tratamento padrão era simplesmente a nefroureterectomia, seguido de vigilância, né? Então, estudos anteriores de quimioterapia eram estudos realmente bem pequenos, né? Então, eram estudos limitados, muitas vezes retrospectivos, com amostras pequenas. Então, era um estudo realmente insuficiente para indicar, para recomendar a quimioterapia adjuvante nesse cenário. Até que, na ASCO-GU, em 2018, foi apresentado esse trial, o PAUT Trial, que eu acho que acabou mudando aí a maneira como a gente enxerga e trata esses pacientes aí de tumores de pelve renal e ureter. Então, é um estudo aí, como eu disse, né, um estudo de fase 3, um estudo randomizado, que, então, ele randomizava pacientes com até 90 dias da cirurgia, da nefroureterectomia, para simplesmente serem vigiados ou então para receberem quimioterapia à base de platina, né? Então, os critérios de inclusão eram pacientes que tinham de T2 a T4, M0 ou qualquer T
com linfonodos positivos M0, com pacientes que tivessem função hematológica e hepática adequadas, PS performance status de 0 a 1, que estivessem fit para receber quimioterapia em até 90 dias após a cirurgia. Critérios de exclusão: pacientes que tivessem taxa de filtração glomerular inferior a 30, com metástases à distância, que não tivessem, né, doença macroscópica residual e outras doenças malignas em até 5 anos dessa randomização, e sem outras comorbidades significativas. Então, eram 260 pacientes. No final das contas, o braço que recebeu quimioterapia ficou com 124 pacientes contra 126 no braço da observação. E aí, esses pacientes, então, recebiam gencitabina, né, na dose de 1.000 mg/m² no D1 e D8, e se eles tivessem taxa de filtração glomerular maior ou igual a 50, eram randomizados, recebiam cisplatina ou inferior a 50 até 30, né, de 30 a 49, se o clearance fosse esse, esses pacientes recebiam carboplatina, o que é uma outra coisa bastante interessante desse estudo, e depois a gente comenta o porquê. Então, o endpoint primário era sobrevida livre de doença, e o endpoint secundário, aí teve sobrevida livre de metástases, os principais, pelo menos, né? Toxicidade, sobrevida global e qualidade de vida. Então, aqui, o que chama atenção em relação às características dos pacientes se assemelha ao que a gente vê, por exemplo, em câncer de bexiga. Então, os pacientes mais acometidos realmente são do sexo masculino e entre 60 e 80 anos de idade. Quando a gente olha os braços de tratamento, então, os pacientes 60% dos pacientes que receberam quimioterapia, né, receberam quimioterapia com cisplatina, contra 38%, quase 40% aí no braço que recebeu carboplatina. E aí, quando a gente olha os efeitos adversos, né, a gente vai vendo aqui ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Né? Quando a gente realmente vai avaliando aí o ciclo 2, por exemplo, chega a ser até semelhante. Aí, em verde, a gente tem o grupo da observação, em vermelho e rosa, o grupo da quimioterapia, mas aí, assim, são até bastante semelhantes, mas obviamente que à medida em que o tempo passa, como a gente sabe, né, no manejo do tratamento oncológico, os pacientes que estão recebendo quimioterapia vão apresentando um pouco mais de toxicidade. Bom, em relação aos eventos adversos de interesse, a gente vê neutropenia ou mesmo neutropenia febril como, de fato, o evento que mais preocupou, mas aí para os pacientes que receberam GNCIS em torno de 24% e 37% para os pacientes que receberam a carboplatina. Bom, aqui o endpoint primário, né, do estudo sobre a vida livre de doença. Então, a gente vê que aqui, quando o estudo foi apresentado pela primeira vez, em 2018, já tinha 30 meses de seguimento, então a gente viu uma vantagem para os pacientes já que recebiam a quimioterapia. Então, 71%, né, desses pacientes estavam livres, tinham sobrevida livre de doença, contra 54% nessa ocasião no braço da observação. Quando a gente olha o forest plot, parece que a grande maioria dos pacientes se beneficiaram, mas quando a gente olha os pacientes com N positivo, eles acabam ultrapassando a unidade, assim como os pacientes com margem positiva, mas no global, né, o estudo ele foi positivo para todos os pacientes em sobrevida livre de progressão. E a mesma coisa foi observado para sobrevida livre de metástase, né, o outro endpoint aí do estudo positivo. Então, em 3 anos, em 30 meses, a quimioterapia, o braço da quimioterapia, a gente tinha 74% versus 60% dos pacientes no braço da observação. Para a sobrevida global, embora as curvas, né, pareçam se separar mais para frente, mas a gente via que não houve diferença na apresentação do estudo lá na ASCO-GU em 2018. Então, o estudo, os autores, quando apresentaram, né, eu estava na apresentação, de fato, naquela ocasião que eles alegavam que o estudo ainda era bastante imaturo para ter sobrevida global como endpoint positivo.
Então, o PAUT, ele fechou o recrutamento precocemente, porque os autores começou-se a ver o benefício em favor da quimioterapia, lembrando, né, que esses pacientes, até esse momento, a gente não tinha aqui um estudo claro, né, que apoiasse a quimioterapia adjuvante, né, para esse tipo de paciente. Então, um paciente grave, a gente sabia, um paciente que recidivava muito, né, uma doença rara, a gente conhecia, mas assim, a gente não tinha um estudo realmente que embasasse até o PAUT trial, que embasasse essa quimioterapia perioperatória. E a quimio, a base de platinas com até 90 dias após a nefroureterectomia, ela melhorou a sobrevida livre de doença, a sobrevida livre de metástase nesses pacientes de tumor de trato uroterial alto. E muito importante, como eu disse lá no início, para pacientes com clearance inferior a 50 até 30, esses pacientes também se beneficiavam. O estudo não houve, o estudo não foi desenhado para isso, né, para comparar pacientes que recebiam cisplatina versus pacientes que recebiam a carboplatina, mas o que se viu é que não houve uma diferença acentuada ali entre esses dois grupos de pacientes. Então, com base, né, nesse estudo, então a quimioterapia adjuvante passou a ser recomendada como terapia padrão para esses pacientes, né? Entretanto, os dados de sobrevida global eram imaturos. Bom, agora, na ASCO do ano passado, né, o PAUT Trial foi reapresentado já com um tempo aí de 50 meses, né, confirmando aí o ganho em sobrevida livre de progressão, né, para esses pacientes. Então, em 50 meses, se vocês lembrarem, em 30 meses era 71 versus 50% no braço da observação, e em 50 meses, 63 versus 46%, portanto, mantendo aí com certeza, né, o benefício para os pacientes que estão aí no grupo da quimioterapia, para a sobrevida livre de metástase também a gente viu que se manteve aí o benefício ao longo do tempo para esses pacientes. Então era 72, a gente tem 63% de pacientes, né, livre de metástases em 50 meses. E era 53, a gente tem agora 44% dos pacientes ainda com livre de sobrevida, com sobrevida livre de metástase aí ao longo do tempo. A sobrevida global realmente não houve diferença em 50 meses, né? Então, de fato, o estudo não mostrou diferença de sobrevida, né? Mas lembrando que, como eu disse, é uma doença rara, né? Esperava-se recrutar 600 pacientes, e no final foram só 200 pacientes recrutados, 130 aproximadamente em cada braço, né? O que a gente tem? Bom, em termos de toxicidade, a gente viu que a toxicidade ao longo do tempo parece ser aceitável, né? E o benefício, então, da quimioterapia, né? E a quimioterapia, então, mostrou-se benéfica tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida livre de metástase, né? Entretanto, não houve até o momento, né? Não houve realmente ganho significativo em sobrevida global, né? Então, esse é um tratamento estándar hoje para esses pacientes aí com tumores de trato urotelial alto. O que a gente tem, na verdade, na literatura, né, de dados externos, é uma abordagem direta aí de uma universidade de Paris, que é um estudo observacional, né, fizeram um estudo observacional de mais de 3.000 pacientes, na proporção, se eu não me engano, acho que era de 3:1, 700 pacientes recebiam quimioterapia e 2.000 e tantos pacientes estavam ali sendo observados apenas, e nesse estudo observacional com N muito maior, se viu realmente significantemente um ganho de sobrevida para os pacientes que recebiam quimioterapia. Vale lembrar aqui que sim, provavelmente esse estudo é enviesado, porque eram pacientes de mais alto risco, T3 e T4, e todos os pacientes N positivo, né? Mas a gente não viu isso no PAUT Trial, né? Talvez pelo N aí, um N de 200
tantos pacientes. Bom, quando a gente olha o guideline do NCCN, então já tem, né, desde 2018 para cá, se a gente pegar o guideline do NCCN anterior a 2018, a gente não tinha essa recomendação, mas essa recomendação hoje ela é bastante clara, então, para esses pacientes T2, T3, N positivo, ou T4 com N, ou N positivo, a gente tem lá a recomendação da quimioterapia adjuvante baseada em platina. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agora eu vou chamar o Tiago para falar aí um pouco o contrário do que eu falei. Oi, Silvana. Deixa eu só compartilhar a tela. Oi, pessoal, boa noite. Então, seguindo o debate sobre o tumor utelial alto, né, que é um tema super discutível aí na urologia, e fiquei encarregado de defender a neoadjuvância. E é uma tarefa difícil, né? Primeiro porque eu estou competindo com a Silvana, né? Uma colega aí super expert aí em câncer de bexiga, e ela trouxe a adjuvância, que a gente sabe que é o único estudo de fase 3, né, positivo, no tratamento do câncer utelial alto, que é indiscutível, que é uma evidência muito forte. Mas a gente vai discutir um pouco melhor sobre o estudo, né, e por que eu defendo a neoadjuvância nesse cenário. Então, PAUTE, como a Silvana comentou, foi um estudo de fase 3. Seu áudio. Um minuto. Vocês estão me escutando ou não? Sim. Até aqui vocês estão me escutando bem? Sim, tudo certo. Tá, então, o PAUTE, como eu tinha comentado, a Silvana mostrou, foi atualizado agora na ASCO-GEO desse ano, e o que a gente tem realmente é um estudo positivo para o endpoint, né? O endpoint primário era sobrevida livre de doença, e foi a quimioterapia adjuvante com cisplatina e Genzal, o carboplatina e Genzal realmente aumentou essa sobrevida livre de doença. Também um endpoint positivo foi a sobrevida livre de metástase, mas é um estudo que não mostrou um ganho de sobrevida global para esses pacientes. E nos estudos de adjuvância, a gente sabe que o endpoint principal que deve ser buscado é o ganho de sobrevida global. No tumor utelial alto, a gente sabe que a sobrevida livre de progressão não é um surrogate validado para a sobrevida global. Isso foi estudado já em 2012, né, tentando achar um surrogate para a sobrevida global, e isso não foi comprovado. Então, até o momento, a gente não pode considerar que a sobrevida livre de doença vai levar a um aumento de sobrevida global para esses pacientes. Mas é um estudo positivo e que deve ser considerado, né? O PAUTE, então, como a Silvana comentou, é uma doença rara, é um recrutamento difícil, né? Os investigadores realmente fizeram um trabalho muito bem feito em conseguir conduzir esse estudo na Inglaterra. Uma crítica ao estudo também é que a gente não era obrigatório a linfadenectomia nesses pacientes, não era como conduta de rotina. A gente vai discutir depois na parte da aula do Darcy sobre isso, né? Outro detalhe importante desse estudo, a gente sabe que só foram incluídos pacientes com performance após a cirurgia. A gente vai ter talvez um viés de seleção dessa população. Sabe que boa parte dos pacientes pós a nefroureterectomia vão perder performance ou então perder função renal e poderiam eventualmente não receber a quimioterapia adjuvante. E um dado interessante que a Silvana até mostrou na aula dela, realmente é a incidência alta de eventos adversos grau 3. Até 44% dos pacientes tiveram algum evento adverso grau 3, sendo os principais aí toxicidade hematológica, né? Talvez no neoadjuvância a gente conseguisse uma melhor tolerância. Talvez por esses dados ainda sem ganho de sobrevida global, né, só um ganho de sobrevida livre de doença, se você pegar os guidelines como da Associação Europeia de Urologia, ele coloca que talvez a quimioterapia vai aumentar a sobrevida global, mas com nível de evidência 3, e a recomendação fraca ainda de oferecer a quimioterapia perioperatória para os pacientes com tumor utelial alto músculo invasivo. Como a Silvana comentou, o NCCN realmente coloca para ser considerado a quimioterapia adjuvante, né, para os tumores T2, T3 ou T4 ou linfonodo positivo, baseado no estudo PAUTE, mas se você pegar lá o rodapé, a quimioterapia neoadjuvante pode ser considerada para pacientes selecionados, né, principalmente aqueles de um estádio mais avançado ou alto grau, e principalmente aqueles que podem ter uma perda aí de função renal que vai impedir a quimioterapia adjuvante. E por que eu indico a neoadjuvância, né? Por que preferir? Então, a gente sabe que o tumor utelial alto e o tumor de bexiga talvez tenham aspectos aí moleculares diferentes, né? Talvez
o tumor otelial alto tem uma incidência maior de mutação do FGFR, talvez o de bexiga uma maior incidência do TP53, mas são neoplasias que são geralmente englobadas dos mesmos estudos clínicos, né? A gente tem os estudos de doença metastática, doença avançada, então sempre são incluídos pacientes de tumores urotelial alto e baixo e tratados da mesma maneira. Então, talvez a gente possa extrapolar do tumor de bexiga, né, o ganho com a quimioterapia neoadjuvante, né? Tem uma meta-análise de 2005, né, que já mostrou esse ganho de sobrevida global com a quimioterapia neoadjuvante no câncer de bexiga, né, um ganho tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de doença, e é o padrão de tratamento, né, para o tumor otelial alto. Então, a gente extrapola também isso para o dado para o tumor otelial alto. Em relação às evidências do tumor otelial alto, a gente realmente tem bastante estudo retrospectivo, né, com um N pequeno, que a gente vê uma taxa de resposta patológica completa aí, variando de 10% até 40%, mas um dado interessante dos estudos retrospectivos, a gente consegue evidenciar uma resposta patológica importante, ou seja, o estadio patológico abaixo de T1 em boa parte dos pacientes com essa quimioterapia neoadjuvante. Em relação ao dado prospectivo de neoadjuvância, a evidência realmente é fraca, a gente tem estudos pequenos, com 30 a 50 pacientes, uma resposta patológica variando de 10% a 40%, mas como eu comentei antes, boa parte dos pacientes tem uma resposta patológica importante, a gente consegue aí uma maior parte de estadio patológico abaixo de PT1, né? Então, a gente vê realmente uma ação na neoadjuvância nesse cenário. Mas eu acho que o dado principal para a gente pensar em neoadjuvância a gente sabe que os pacientes, a elegibilidade para cisplatina diminui consideravelmente após a cirurgia. Então, a gente sabe que no cenário pré-operatório, pacientes com tumores, com tumor otelial alto, essa elegibilidade é em torno de 58% e vai cair aí após a cirurgia em torno de 15%. E é indiscutível que realmente a cisplatina é superior à carboplatina, tanto que no câncer de bexiga a gente não faz neoadjuvância, nem adjuvância com carboplatina, isso deve ser considerado. A Silvana até comentou, mostrou no PAUT, que era permitido o uso da carboplatina, né, para os pacientes inelegíveis para a cisplatina. A gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso, considerando a superioridade aí da cisplatina. E esse é um tema tão controverso que hoje eu aproveitei para dar uma olhada no Clinical Trials e tem estudos aí no mundo todo tentando responder essa pergunta se é melhor neoadjuvância ou adjuvância. Então tem estudo na Europa, na China, Estados Unidos e Canadá com a mesma proposta, avaliando quimioterapia no cenário neoadjuvante no tumor otelial alto, né, tentando mostrar esse benefício. A maioria dos estudos estão recrutando ainda, então provavelmente a gente vai ter resultado nos próximos anos. Além disso, eu também achei algumas estratégias interessantes de neoadjuvância para o tumor otelial alto. Né, como eu comentei, a gente tem um aumento aí da incidência de mutação do FGFR no tumor otelial alto. Tem estudo de neoadjuvância, né, com o infigratinib, que é o inibidor do FGFR, tentando avaliar o papel dessa droga no cenário neoadjuvante. E a gente tem 2 estudos de neoadjuvância com imunoterapia, ou imunoterapia monodroga, ou imunoterapia combinada com quimioterapia, também avaliando só os pacientes com tumor otelial alto. Então, talvez no futuro a gente vai ter aí novas opções de tratamento. Acho que essa resposta de adjuvância e neoadjuvância continua, né? A gente não tem ainda essa resposta. O que a gente fala a favor do PAUT, da adjuvância, é o PAUT Trial, que é o único estudo prospectivo, né, que mostrou um benefício aí de sobrevida livre de doença, mas ressalto que sem ganho de sobrevida global até o momento. E para a neoadjuvância, a gente tem algumas potenciais vantagens, né? Talvez uma maior elegibilidade para a cisplatina, a gente tem o dado aí positivo do urotelial baixo, né, que a gente extrapola para o dado do urotelial alto. Talvez no cenário neoadjuvante o paciente vai ter uma melhor tolerância à quimioterapia, afinal ele vai estar com os 2 rins, né, e consegue tolerar melhor. E também consegue fazer uma avaliação prognóstica de acordo com a resposta aí à neoadjuvância, né, que é um dos objetivos da neoadjuvância. Acho que para resolver isso sempre a decisão multidisciplinar, né, urologista, oncologista, radioterapeuta, tentar definir qual a melhor opção para o paciente, né, sempre pensando no melhor. Mas eu acho que eu favoreço a neoadjuvância, mas concordo com a Silvana que a adjuvância pode ser considerada para alguns pacientes. Com isso, eu acho que eu finalizo e abro aí para a gente discutir as perguntas. Bom, parabéns, Thiago, parabéns, Silvana. Acho que as apresentações foram excelentes. É um tema realmente pequeno, controverso, mas que com frequência a gente está discutindo semanalmente nas nossas reuniões. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta do pessoal que está assistindo por enquanto. Acho que a gente pode seguir para a aula do Daher.
No fim, a gente ainda vai ter os 2 casos que o Cláudio vai apresentar e vai dar para discutir bastante. Por favor, mandem as perguntas relacionadas a todas as apresentações ou aos casos, que a gente vai tentar responder, no fim, todas elas. Então, agora o Daher vai continuar, vou pedir para ele apresentar o tema dele, que é também outro assunto um pouco controverso, que é a linfadenectomia no tratamento cirúrgico, aí do tumor do trato urinário superior. Daher, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite. É uma honra participar da reunião de vocês e com colegas tão renomados na área. Eu queria trazer um pouco do aspecto urológico para essa discussão, porque o urologista tem um papel importante em auxiliar o oncologista e o radioterapeuta nessa situação, principalmente em relação a diagnóstico. Como o Thiago comentou, seria interessante a gente ter essa discussão da neoadjuvância com o paciente, mas eu acho que o Thiago deve ter bons urologistas parceiros, mas a gente sabe que no caso de bexiga, por exemplo, um dos grandes limitantes é o próprio urologista encaminhar para o oncologista antes de uma nefroureterectomia, por exemplo, né, Thiago? Então, a gente sabe que tem essa limitação, talvez por isso que aconteça muitas vezes do paciente ser encaminhado para o oncologista depois da cirurgia. Isso acontece em outras áreas, como também na cistectomia, que a gente insiste tanto, mesmo tendo a evidência bastante forte de neoadjuvância, a gente vê que muitas vezes os urologistas encaminham um pouco os pacientes para avaliação no pré-operatório. Bom, vou passar um pouco a discussão aqui. O que a gente tem que lembrar entre nós urologistas e nessa interação com os oncologistas é principalmente a importância que tem o papel da cirurgia no próprio estadiamento. A grande dificuldade do tumor urotelial de trato alto é justamente sabermos o estadiamento antes da cirurgia. Isso a gente sabe que tem uma grande limitação e muitas vezes só vai se confirmar um diagnóstico, por exemplo, de um tumor T2 ou maior com a própria cirurgia. Então, entrando na questão da linfadenectomia, mais ainda, se a gente sabe que um tumor de alto risco é aquele tumor que tem algumas características que nós sabemos no pré-operatório só como indícios de alto risco, no pós-operatório nós poderemos eventualmente ter esse benefício da informação, principalmente em relação aos linfonodos, que vai ser tão importante no pós-operatório. Bom, mesma situação que o Thiago colocou para a gente, de algumas evidências com um nível de evidência não tão alto, mas aqui a gente sabe que a linfadenectomia pode aumentar a sobrevida nos tumores músculo-invasivos. De novo, quando nós, urologistas, vamos para a cirurgia para realizar a nefroureterectomia, nós não sabemos se o tumor, na maioria das vezes, é músculo-invasivo, é uma suspeita. Então, muitas vezes, nós temos que pecar por excesso. E essa aqui é uma das discussões, porque nós recebemos o anatopatológico depois da cirurgia e aí percebemos que não tem como voltar atrás e refazer a linfadenectomia. Então, aqui lembrando que uma questão que vale a pena a gente reforçar para os urologistas é que os templates das linfadenectomias são fundamentais. Hoje a gente não tem tanta concorrência, tanta importância em relação a número de linfonodos como tínhamos antigamente, que tinha um número mínimo de linfonodos retirado para poder falar sobre a qualidade daquela linfadenectomia em qualquer das áreas, de próstata, de bexiga, e aqui do trato alto também vale essa consideração. Então, nós sabemos, como cirurgiões, que a questão anatômica dos templates é mais importante do que o número absoluto de linfonodos. Então, aqui, só reforçando para a gente lembrar que a gente tem uma grande diferença dessa classificação dos tumores de alto risco
Isso a gente vai, de novo, ter esse resultado no pós-operatório e a gente não tem como voltar atrás. Então, o que fazer? A gente precisa classificar esse paciente como alto risco com aqueles parâmetros que nós discutimos, discutir sempre a questão com os oncologistas em relação à quimioterapia perioperatória, a neoadjuvante ou adjuvante, e o nosso papel na linfadenectomia, que tem grande importância, como a gente vai discutir. Aqui eu pus um quadro, não vou passar por ele, só para mostrar para vocês como a gente tem basicamente a linfadenectomia, sim ou não, é fácil colocar assim num guideline, dá a impressão que o urologista tem a opção, se ele quiser fazer a linfadenectomia, sim ou não, em qualquer uma dessas situações de alto risco, como vocês estão vendo aqui. Então, qualquer localização, aqui a anatomia do ureter proximal médio distal ou no calicial ou na pelvis renal, tanto faz, sempre os tumores classificados como alto risco podem ser classificados como tumores que podem se beneficiar com a linfadenectomia. Bom, e por que essa diferença tão grande em relação ao estadiamento? Por causa disso, porque a gente tem uma grande diferença de acometimento linfonodal. O objetivo é controle de disseminação linfática, com aquela grande discussão que nós sempre temos se é terapêutico ou apenas diagnóstico, porque o papel terapêutico tem um certo consenso em relação a tumor de bexiga, mas, de novo, o número de casos que são incluídos nesses estudos de linfadenectomia ou de tumores de trato alto são bastante reduzidos, então nos dificultam bastante as conclusões. Mas temos os estudos retrospectivos, um dos grupos, como o Thiago mostrou, é do Chariat, que conseguiu ter um grande número de estudos a respeito, e nós basicamente utilizamos esses bancos de dados retrospectivos. Mas, no entanto, seria fácil falar para fazer em todos os casos. É um procedimento que tem suas complicações e principalmente em relação à extensão da linfadenectomia. É simplista dizer que a gente precisa sempre fazer a linfadenectomia e de forma extensa e ponto. Não, isso tem complicações, porque nós sabemos que a nefrourectomia não é uma simples nefrectomia. Então, o próprio procedimento já tem um grau de complicação maior do que o habitual de uma nefrectomia. Agora, tem importância quando nós temos esse dado, então os tumores que têm acometimento linfonodal, a evolução é totalmente diferente entre os grupos, como vemos aqui nesses estudos, mas, infelizmente, nós também temos diferença em relação à extensão dessas linfadenectomias. Aqui eles classificam como completa ou incompleta, mas tem a ver com essa questão de template, como a gente comentou, que tem grande diferença. Então, como fazer? O que orientar para o urologista? Nós primeiro temos que pensar em relação à anatomia. Então, o tumor de pelvis renal, nós temos esses templates, eu não vou entrar em detalhes aqui com relação à anatomia, mas nós sabemos que é bastante padronizado em relação a templates. Facilita muito para o cirurgião nós definirmos o template de uma forma pré-operatória e não de forma aleatória, procurando linfonodos aumentados em exames de imagem e apenas abordando esses linfonodos. Então, de forma anatômica, realmente, tumor de pelvis renal, tumor do ureter proximal, aqui é o mesmo template, basicamente indo até as ilíacas, estendendo até as ilíacas, e os tumores de ureter distal, que fazemos a linfadenectomia basicamente ilíaca. E aqui, esse é um estudo bastante clássico do Kondo, de 2014, que realmente definiu esses templates de forma mais clara. Isso, na literatura, era bastante nebuloso até onde deveríamos estender as linfadenectomias conforme a anatomia, então era uma coisa bastante confusa. Então, esse estudo é utilizado até nos guidelines como um marcador de qualidade das linfadenectomias.
E por quê? Porque fez diferença, a gente teve, apesar de um estudo relativamente pequeno, teve diferença em sobrevida câncer específica e sobrevida global quando os pacientes eram submetidos à linfadenectomia. Aqui, para terem uma ideia em relação à anatomia, como a porcentagem de acometimento linfonodal, isso é um estudo do Matan, do ano seguinte ao Kondo, ele basicamente seguiu os templates e estendeu um pouco e pôde mostrar qual a diferença em estender ou não a linfadenectomia conforme os templates, mas vocês podem ver que as porcentagens de acometimento realmente respeitam a anatomia, respeitam a posição dos tumores, que aqui a gente pode ver os tumores de pelvis renal, esse aqui o esquerdo e o direito, aqui o ureter médio proximal e na próxima figura os ureteres, os tumores de ureter distal. Então vocês podem ver como a disseminação linfática realmente segue a anatomia. E aí uma análise interessante, se a gente faz um template básico anatômico mais próximo do tumor, por exemplo, aqui a gente já teria 80% de linfonodos acometidos englobados nesses templates, e se estendermos até o template seguinte, que já tinha sido incluído pelo Kondo nos estudos anteriores, a gente teria quase 100%. Aqui, da mesma forma, 86% no template inicial, estendendo, por exemplo, aqui até o interaorto caval, 90%. E da mesma forma, então, aqui mostrando a importância dos templates, então, como a gente pode ter um grande aumento de captação de linfonodos comprometidos em relação aos templates básicos, se fôssemos seguir só uma questão anatômica pura, basicamente intuitiva, e não seguindo ao que foi mostrado por esses estudos. Lembrando, então, que esses pacientes eles têm mais benefício quando têm tumores localmente avançados, não tem dúvida, e a gente sabe que a gente não consegue ter esse diagnóstico antes da cirurgia. Um dos estudos que resultou desse grupo, que foi liderado pelo Chariat, como a gente comentou, já mostrava algum benefício em relação aos tumores, aos pacientes que eram submetidos à quimioterapia neoadjuvante. Então, rapidamente concluindo, os templates têm grande benefício em relação ao número de linfonodos. Isso também tem a ver com a questão do patologista. Cada instituição tem um patologista e uma forma de procurar os linfonodos naquelas peças. Então, por isso que tem uma grande variabilidade de resultados. O template é mais importante. Considerando o template e que seja completo o procedimento em relação a esses templates, a gente tem ganho de sobrevida câncer específica em pacientes com doença músculo-invasiva e redução de recorrência local. Mesmo nos pacientes clinicamente e patologicamente sem linfonodos acometidos comprovados, pelo menos, dessa forma, a gente tem algum ganho de sobrevida. Claro que tem a ver com o estadiamento, quanto mais a gente tem um tumor mais avançado, mais linfonodos, e não parece ter grande importância em tumores TA e T1, que hoje em dia a gente tenta nem indicar a nefroureterectomia na maioria desses pacientes, mas, de novo, infelizmente é muito difícil nós sabermos isso antes da cirurgia, então, basicamente, o ideal é que possamos seguir os templates e não perder a chance de um diagnóstico mais preciso durante a cirurgia. Eu vou, então, encerrar aqui uma discussão mais relacionada a acesso, que eu acho que não cabe aqui, mas nós, na maioria das vezes, fazemos esses procedimentos de forma minimamente invasiva, por laparoscopia ou por robótica, que aumenta a segurança do procedimento, e nós sabemos que o paciente com menos complicação poderá ter uma condição clínica melhor para ser submetido depois à quimioterapia.
Então, eu vou encerrar e eu agradecer muito o convite, em especial o Cláudio, que me acompanha. A gente tem grande convivência lá no ICESP, mas desde da época de residência a gente tem tido uma parceria muito grande. Eu admiro muito um grande cirurgião e agradeço o convite. Dairo, muito obrigado novamente. Acho que não preciso nem falar, foi excelente a apresentação, muito clara, completa. Agora a gente vai aproveitar da sua expertise e discutir um pouquinho sobre os assuntos abordados, e o Cláudio vai mostrar 2 casos aí breves para a gente gerar algumas dúvidas a mais, e por favor, novamente, mandem perguntas que a gente vai estar respondendo todas aí durante os casos clínicos. Cláudio, por favor. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está assistindo a gente, o Bernardo, que está servindo de host hoje para todo mundo, o Thiago, a Silvana e, obviamente, o Daher, que eu começo agradecendo as palavras, é um grande amigo, está na minha banca de qualificação, enfim, me apresentou o Sharia para ir para Nova York, lá para ficar um tempinho no Memorial, enfim, o Daher está difícil até de falar aqui bem dele, porque eu seria redundante. Eu queria fazer 2 perguntas antes de apresentar meus casos, e as 2 perguntas têm mais ou menos a mesma ideia. O Daher terminou, vou perguntar para o Daher, porque o Daher acabou de terminar com isso, e ele falou que a linfadenectomia no TAT1 não tem benefício, e eu acredito que não deva ter mesmo, é a mesma coisa de fazer uma ressecção transuretral de bexiga e não ter necessidade de progredir no tratamento. Como é que você faz esse diagnóstico previamente? É difícil. E, na sequência, a mesma pergunta serve para o Thiago, sobre a neoadjuvância, que talvez não tenha benefício no TA, no T1, no paciente de baixo risco, mas eu acho que a neoadjuvância talvez tenha vantagem, mas como é que você fica se você não tem o anátomo patológico para te dizer? Claro, vão ter os tumores muito grandes e vão ter os tumores que vão deixar dúvida. Então, Daher, por favor, se você puder comentar rapidamente sobre essa questão, depois do Thiago. Bom, obrigado, Cláudio, pelas palavras. Realmente, como você falou, é difícil no pré-operatório. Eu acabei passando rapidamente por aquela nossa questão que hoje está muito em voga, que é a abordagem minimamente invasiva, endoscópica dos tumores. E isso a gente sabe que a gente tem um certo receio, uma certa limitação. Basicamente, os cirurgiões oncológicos estão habituados com pacientes oncológicos, têm muito receio de abordagens endoscópicas, e a gente acaba sendo mais agressivo. Na cirurgia, na nefroureterectomia, então, basicamente, nós não deveríamos fazer uma nefroureterectomia, igual a Silvana estava tentando aprender. Eu também ainda não consegui aprender o nome dessa cirurgia, não é? Mas realmente é uma cirurgia que a gente não deveria ir para a cirurgia querendo fazer o mínimo para o paciente, né? Então, a gente não deveria fazer essa cirurgia sem a linfadenectomia. Basicamente, a gente deveria fazer em todos, mesmo como é feito para tumor de bexiga, mesmo um tumor que a gente sabe, um tumor de bexiga que vai para a cistectomia, um tumor recorrente pós-BCG, por exemplo, de alto risco, nós não deixamos de fazer a linfadenectomia, né? Então, talvez com uma linfadenectomia mais restrita, dependendo da condição clínica do paciente, mas não dá para deixar de fazer mesmo. Cláudio, já respondendo a pergunta, eu acho que até uma grande dificuldade da neoadjuvância essa questão de como estadiar bem o paciente com tumor otelial alto, né? Eu acho que é um grande desafio, realmente, você conseguir confirmar essa invasão de camada muscular aí no cenário pré-operatório. E até depois trazer essa pergunta, como vocês fazem, que exames vocês utilizam no pré-operatório para tentar confirmar essa invasão de camada muscular, que às vezes é difícil só com a patologia a gente conseguir confirmar. Então, a Silvana não comentou, mas uma das vantagens da adjuvância é essa, né? Porque você vai... Não, exatamente, era isso que eu falei, na verdade. Né? Desculpa, Thiago, mas assim, uma das críticas do PAUT sobre a neoadjuvância é exatamente essa, né? A dificuldade
em você estadiar o paciente, e provavelmente muitos desses pacientes que você trata com neoadjuvância, você vai estar overtratando uma parte deles não precisaria receber quimioterapia neoadjuvante, né? Exatamente pela dificuldade do estadiamento desses tumores do trato urotelial alto. Vocês pedem só ressonância, algum exame específico para tentar confirmar esse negócio de camada muscular na prática? Pegar o guideline, né, Darren, vai falar para fazer tomografia, é suficiente na maioria absoluta dos casos, é isso, Darren? A gente acaba confiando muito na patologia, na biópsia endoscópica e na citologia, porque basicamente a gente se guia pelo alto grau. No fundo, o alto grau é o que preocupa a gente, e quando tem uma citologia positiva ou uma biópsia endoscópica com alto grau, a gente sabe que a gente está sempre subestadiando. Esse é o grande problema do pré-operatório. Então, esse subestadiamento não vale uma toma, uma ressonância negativa para invasão muscular, não quer dizer que não tenha. Claro que aquele tumor T3 evidente resolve, do ponto de vista de imagem, resolve bastante para a gente, não tira a dúvida, mas se a gente tem o alto grau no pré-operatório, não tem como a gente não considerar um tumor músculo-invasivo. Vamos passar aqui pelos casos, para a gente não se atrasar aqui. Mas, basicamente, acho que da parte da linfadenectomia, acho que já o Darren falou bem, é para fazer em quase todo mundo, ou praticamente todo mundo, e aí agora é a discussão se a gente vai fazer um ou outro tratamento da quimioterapia antes ou depois, né? Você faz antes, tratar mais, se faz depois, você perde as chances de tratar. Então, vamos ao nosso caso. Primeiro caso, então, é uma senhora de 71 anos, que teve uma hematura até recente, me procurou no consultório, um caso meu, junto com o Tiago e a Silvana. Era diabética, nada demais, leve, tomava só um remédio, um hipoglicemia oral, tinha uma esterectomia, não tinha fumado, não fumava, não tinha nenhum hábito aí que pudesse lembrar aí alguma coisa para câncer de bexiga ou de trato urinário superior, e vinha com uma função renal normal. E aí eu pedi uma tomografia, e a tomografia mostrou aqui, eu vou fazer aqui, às vezes, da setinha, mas basicamente essa primeira do lado esquerdo aqui é a fase arterial, a gente vê aqui, né, bem aqui uma captação de contraste, e quando a gente pega aqui na fase excretora, a gente vê uma falha de enchimento na via excretora do rim direito, né? Entre outros exames, eu pedi uma citologia, veio negativa, e então eu pergunto para todos, eu gostaria de, se puder lançar a primeira pergunta aí para o pessoal votar, mas qual que é a conduta inicial para o caso aí? O que vocês fariam? Nefroterectomia mais linfadenectomia? Fariam a quimioterapia neoadjuvante dessa paciente? Deixaria para fazer depois ou faria só o tratamento endoscópico? Darren, o que você faria com essa imagem? Eu sei que são duas imagens só. Eu não fiz ureteroscopia, tá? Isso eu posso garantir para fazer diagnóstico. Dali, dessa tomografia, eu fui para o tratamento. O que você faria aí? O comentário do procedimento endoscópico é que você poderia fazer a biópsia e fulgurar ao mesmo tempo, né? Então, acho que por isso que o Cláudio comentou, todas as opções são válidas e a gente não tem um consenso a respeito, mas eu não faria o procedimento endoscópico, é uma lesão bem evidente, estão pensando nessa situação que a gente normalmente subestadia, então eu iria direto para a nefroureterectomia. Bom, o pessoal da transmissão acabou se adiantando aí o resultado. Eu ia perguntar mais se o Tiago faria neoadjuvância nessa paciente, visto que ela tinha esse tumor arterial, e se a Silvana preferiria adjuvância, mas o resultado já está aí. A maior parte, vocês respondeu também por ser muito rápido no gatilho a primeira opção e não percebeu que tinha as outras com a quimioterapia, mas deu que a maioria faria apenas o tratamento cirúrgico sem nenhum outro tipo de tratamento secundário, talvez até pensando que possa ser uma doença mais de menor risco, né? Acho que de acordo com o resultado, avaliaria tratamento adjuvante depois, né? Né? Bom, o resultado aqui é que a gente eu fui direto para a nefroterectomia radical. Eu tinha feito uma cistoscopia só na sala, só para garantir que não tinha nada na bexiga. E o resultado foi um carcinoma uroterial papilífero de alto grau, um PT3
É bem verdade que esse PT3, eu não coloquei a descrição cirúrgica, a descrição do anátomo completo, mas era uma invasão focal da gordura do seio, mas era um PT3. Os linfonodos vieram negativos, tinham poucos linfonodos na pele, tinham uns 5 linfonodos só. Eu fiz a linfadenectomia só hilar e não fiz interórbico caval, já adianto, e as margens eram livres, e essa paciente, então, seguiu. O que foi feito... Esse caso vai direto para a cirurgia sem biópsia, sem dar o diagnostológico, só pelo achado da imagem mesmo. A imagem é típica. Se você for ver o guideline europeu, por exemplo, da Sociedade Europeia de Urologia, ela diz que o diagnóstico pode ser feito, na maioria absoluta dos casos, com tomografia apenas ou exame de imagem, né? A tomografia acaba sendo o principal. Você pode fazer aquilo que o Darre falou, de fazer ureteroscopia, biópsia, se você está pensando principalmente num tratamento endoscópico, né? Na preservação do órgão. Mas ela tinha função renal normal, o outro rim era bom, tinha 2 centímetros, você vai fazer você está pensando em fazer tratamento endoscópico, né? O Darre pode falar também, mas 2 centímetros ali já é o nosso cutoff, já meio que até exagerado, na minha opinião, para isso. Esses pacientes, você tem um aumento da mortalidade a longo prazo, se você for seguir esses pacientes. Então, fora que eu não tenho experiência com tratamento endoscópico. Darre, você tem alguma experiência razoável com tratamento endoscópico? Eu acho que a maioria são de baixo grau, porque aquela endoscopia que você faz porque a tomografia não foi conclusiva. Então, não é como esse caso, que a tomografia é conclusiva e você quer ir lá para eventualmente fulgurar. Não é o habitual. O habitual do urologista é a tomografia ficar em cima do muro, você fazer endoscopia para complementar o diagnóstico. Aí, quando você vê que é uma lesão sugestiva de baixo grau, você aproveita o procedimento, faz biópsia e também fulgura. Agora, complementando, Claudio, numa situação como essa, como esse seu caso, se viesse um tumor T1 ou T2, talvez o urologista tivesse mais dúvida em encaminhar para adjuvância, principalmente. Então, talvez a gente ouvir os oncologistas aqui, se valeria a pena para o urologista que está ouvindo a gente, se mesmo um T1 ou mesmo um T2, ele deve encaminhar o paciente para o oncologista para considerar e fazer essa avaliação principalmente de função renal e de estadiamento para complementar o tratamento, ou ele pode simplesmente seguir o paciente? Lembrando, né, Day, que, por exemplo, no PAUT entraram pacientes a partir de T2, né? Então, é um paciente que está representado no estudo, né? E como a gente sabe, né, é uma doença de alto risco. E, enfim, é um paciente para quem a gente acaba, assim, oferecendo tratamento adjuvante. Como o Thiago aí falou várias vezes na apresentação dele, assim, a neoadjuvância acaba sendo uma extrapolação, né, do que a gente sabe, né, dos tumores de bexiga. O que a gente, de fato, tem como tratamento padrão para esses pacientes, né, com o melhor nível de evidência ainda hoje é a adjuvância, né? Embora a gente, né, tenha alguns pacientes com doença maior, que talvez para esses pacientes, né, assim, até pensando numa cirurgia mais adequada, com padrão oncológico mais adequado, talvez neoadjuvância para esses casos, mas o que a gente tem de padrão é isso. Silvana, eu acho que o urologista tem dúvida justamente no caso T1 ou T2, porque no T3, na massa volumosa, ele tem receio, muitas vezes, de ir para a cirurgia direto. Então, eu acho que esse paciente pode acabar indo para o Thiago, ele vai mandar ver na neoadjuvância, mas eu acho que não vai ser o habitual. O habitual vai ser o urologista continuar indo direto para a cirurgia, porque a cirurgia acaba concluindo o diagnóstico, muitas vezes, como a gente viu nesse caso, por exemplo. E aí, depois, se ele tem um anátomo patológico de um T1 ou T2, ele vai ficar em dúvida se ele encaminha para o oncologista. Eu acho que o T3 não vai ter dúvida. Assim, como disse, aquele estudo, né, de mais de 3.000 pacientes, um estudo observacional, mas um estudo com mais de 3.000 pacientes, né, claramente eles falam isso, acaba sendo um viés de seleção quando você pega um paciente de mais alto risco, um T3, T4, N positivo,
esses pacientes, sem dúvida que eles têm mais benefício da quimioterapia perioperatória, né? O T1, esses pacientes não foram avaliados nesse trial, mas o T2 sim, né? Um paciente que tem benefício, sim, do tratamento adjuvante. Acho que vale a pena encaminhar, até o T2, por conta, está incluído no PAUT, se discutir a adjuvância, se for de alto risco, e o T1 para um acompanhamento mesmo, né? Eventualmente, esses pacientes têm tumor sincrônico de bexiga, e eventualmente tratamento intravesical, o oncologista está cada vez mais presente aí nesse tratamento. Então, acho que vale a pena também encaminhar o T1 e T2 para segmento com a oncologia clínica. Com certeza. Aproveitando para responder a uma pergunta que veio a respeito do cuff endoscópico do Leonardo, né? Leonardo Veltri. É o urologista lá nosso do Paulistano. O comentário é que cada urologista tem sua preferência. Existe uma certa controvérsia a respeito desse cuff endoscópico por implante, né? Todos sabem dessa questão. Com as técnicas minimamente invasivas, principalmente com a robótica, a gente não vê muita necessidade de fazer o cuff endoscópico, porque se fazia o cuff endoscópico, a delimitação endoscópica, mais por questão de facilidade técnica, né? E não tem necessidade, principalmente se for com robótica ou com a laparoscopia mais avançada. Então, eu não vejo necessidade, mas a literatura não é conclusiva a respeito disso, mas eu não faço. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula para o Congresso Brasileiro defendendo a técnica com cuff endoscópico, mas, na verdade, é isso que o Darre falou. Quando a gente não tinha fazer a cirurgia convencional aberta, né, você tinha que fazer 2 incisões, né, uma em cima para o rim e uma embaixo para tirar o cuff e aproveitava e tirava a peça, né? Hoje em dia, com a cirurgia laparoscópica ou a robótica, principalmente, você só vai fazer uma incisão só. Então, você faz tudo lá em cima por via minimamente invasiva e você vai ter que tirar essa peça de alguma forma, faz a incisão embaixo e já tira o cuff por via convencional. Mas se você quiser ainda assim fazer a técnica endoscópica, os trabalhos todos retrospectivos, porque, obviamente, isso não vai ter nunca um trabalho randomizado prospectivo, e que eles mostram que se você tem o tumor alto do terço superior ou pelve, você não tem diferença praticamente, você não tem diferença de implante. Se você tem um tumor do ureter distal, esse você não deve fazer, porque aí sim você você pode ter implante depois, mais implante tumoral no pós-operatório. E só lembrando que o ideal, na verdade, para você diminuir recorrência, não é nem fazer a técnica endoscópica, e nem fazer extravesical, é fazer transvesical, segundo esses estudos retrospectivos, você diminui ainda mais o risco de recorrência na bexiga. Mas, enfim, vamos seguir aqui, porque senão a gente não acaba hoje, vai ficar discutindo só cuff vesical, que a gente adora fazer cirurgia, mas a gente tem mais coisa para falar. Bom, essa paciente no 3º mês já tinha subido um pouquinho a creatinina, mas a gente discutiu com ela, o Thiago conversou com ela sobre quimioterapia adjuvante, baseada no PAUT, iniciou carboplatina, a gente sabia, né, provavelmente por conta da piora da função renal, só que infelizmente após o 1º ciclo ela teve uma toxicidade hematológica importante, um rash, e foi suspenso o tratamento dali para frente, e o fato é que já faz 3 anos que a gente trata dela e ela está livre de recorrência, que é uma ressonância que ela fez agora em março, sem nada na loja, nada no tórax e a bexiga livre aqui, precisando até fazer uma cistoscopia, que acho que faz tempo que ela não faz. Bom, vamos passar para o caso clínico 2. Esse é um caso que o Thiago trouxe, um senhor de 67 anos que começou com uma dor lombar, uma perda de peso há uns 2 meses, e internou para tratar uma infecção urinária, fez um ultrassom que mostrou uma hidronefrose bastante importante à direita. É um paciente hipertenso e estabagista, e ele vinha com essa imagem aqui de tomografia. Eu peguei só os mais importantes. Basicamente, a gente tem aqui o água, né? Tem aqui essa massa linfonodal, e aqui dentro do ureter a gente vê essa massa captando contraste. Então, para a gente ser mais direto, ele foi submetido a uma biópsia dos linfonodos retroperitoneais para confirmar o diagnóstico oncológico, mostrou aí o carcinoma urotelial, metastático para linfoma de reto peritônio, e aí eu pergunto a todos, se puder passar a próxima pergunta, qual que seria a conduta para esse caso? Esse caso foi discutido na nossa reunião, mas, enfim, qual que seria a conduta de vocês? Silvana, você quer comentar esse caso do Thiago? Porque o Thiago é o dono do caso, não vale. Tá.
Desculpa, você pode voltar só um slide que eu fiquei em dúvida no andado? Espera aí que eu vou voltar aqui. Da biópsia, você quer ver a imagem? O anterior da imagem. Ele tem essa hidronefrose grande, uma massa linfonodal razoável, na verdade é mais aqui, e tem essa do lado, aqui na imagem à direita, você vê bem a imagem do tumor dentro do ureter e da pelve. Tá, pode passar. Bom, é isso, né, Cláudia? Acho que é isso que a gente está comentando. Sem dúvida que a nefroureterectomia é o tratamento, né, que a gente tem como padrão, né, até 2018, e depois de 2018, acho que associar quimioadjuvante, né, para esses pacientes, depois que a gente olha o anátomo patológico, né, para os que merecem quimioadjuvante. Então, até porque eu estou defendendo a quimioterapia adjuvante, eu iria dizer. Assim, em que situação eu, assim, na minha prática, acabo indicando a neoadjuvância? Eu acho que, como vocês colocaram, né, cada vez mais isso precisa ser discutido, né, isso precisa ser uma discussão multidisciplinar. Então, se o cirurgião fala para mim que, né, provavelmente a cirurgia dele enfim, vai ser melhor aí, né, o tratamento, o padrão oncológico talvez tenha algum ganho se esse paciente receber quimioterapia antes, talvez seja um caso em que eu decline da adjuvância e opte pela neoadjuvância, mas na prática eu tenho feito adjuvância para esses pacientes. Daher, você faria neoadjuvância por conta dos linfonodos ali, da massa? Olha, quer dizer, se der, se a função renal permitisse, tudo, enfim. Mas, olha, acho que foi perfeito trazer esse caso nessa sequência de discussão que a gente teve, pelo seguinte: esse é um caso totalmente diferente do que a gente estava comentando até agora, porque quando a gente tem uma massa linfonodal bem evidente, a gente tem doença metastática linfonodal, a gente precisa considerar o paciente como um paciente metastático. Então, aqui, a abordagem precisa ser multidisciplinar, o paciente precisa ir com o oncologista no pré-operatório. Eu acho que a maioria dos urologistas até apoiariam o oncologista a realizar quimio neoadjuvante com o objetivo tático de auxiliar na cirurgia, porque é possível que essa massa linfonodal não saia na cirurgia. Então, realmente é diferente do que a gente estava discutindo, daquele paciente que a gente não tem doença linfonodal clinicamente evidente, e a gente tem essa discussão de neoadjuvância e adjuvância. Aqui é um tratamento de um paciente metastático, então a quimioterapia aqui tem mais importância do que a nefroureterectomia. Então, a resposta da pergunta? O pessoal, obviamente, se puder, tem bastante cirurgião na casa, se puder, faz a quimioterapia antes para ajudar o nosso trabalho. Eu acho que realmente seria o perfeito aí, se a gente puder, né? Mas nem sempre isso é possível, graças à função renal, enfim, eventualmente a questões clínicas, né? O paciente está sangrando, enfim, não consegue melhorar para ir para a quimioterapia. O fato é que esse paciente foi discutido numa reunião multidisciplinar e foi decidido, eu não me lembro exatamente o motivo, se o Thiago quiser comentar, foi decidido fazer primeiro a cirurgia dele. E aí mostrou um carcinoma também de alto grau, um PT2N2, tinha um linfonodo de até 5 centímetros, e as margens estavam livres. Por que você sabe, você consegue comentar para a gente, Thiago? Não, claro, eu até concordo com o Daher, essa paciente realmente é uma doença avançada, né? Ela já sai da doença localizada e eventualmente, olhando depois o caso, a gente já discutiu outras reuniões desse caso, talvez seja candidata a quimioterapia citoredutora para uma eventual cirurgia, se tivesse uma boa resposta. Na ocasião foi optado pela cirurgia, acho que foi o Leonardo que operou até. Ela tinha bastante dor e ela tinha essa lesão ali na pelve renal, bem volumosa, ela parecia uma malformação ali no implante ali do ureter na bexiga, por isso ela tinha essa dilatação tão importante, tinha uma infecção de repetição, uma intuito de repetição que talvez fosse complicar aí a neoadjuvância à quimioterapia. E como era possível a cirurgia, né, na discussão do tumobode, ela acabou indo para a cirurgia inicialmente, para a gente avaliar na sequência a adjuvância ou não. E a que foi feito, ela realmente teve uma boa recuperação pós-operatória, e a gente seguiu aí com a discussão do tratamento adjuvante para ela.
Bom, então, agora sim, com esse anátomo, tem alguém que quer... Podemos lançar essa terceira pergunta para as pessoas votarem? Essa é uma paciente, então, o paciente que tem um tumor localmente avançado, né? N2, um caso bastante grave. E o que o pessoal faria por aí em termos de tratamento? Aqui depende um pouquinho da função renal, eu não coloquei a função renal dele. Ela era elegível. Mas era um paciente que era elegível para cisplatina. Bom, aqui acho que tem pouca dúvida, né? Como primeira opção para tratamento adjuvante, se você pode, acho que tem outra opção que não há. Tiago. Se o paciente é elegível a cisplatina, sim. Exato. O que é interessante só do caso dela, Cláudio, o erdafitinib está como opção aqui do caso. Eu fiz a pesquisa da alteração do FGFR. Não, sem spoiler, no spoilers, Alaudo. Então tá bom. Mas o nivolumab, o nivolumab adjuvante, só um comentário. Teve agora na ASCO G1 um trabalho de nivolumab adjuvante, né, para tumor urotelial, incluindo bexiga e tumor urotelial alto. Ele também aumentou a sobrevida livre de doença, e o FDA agora deu aquela designação rápida, eles vão avaliando se vão aprovar ou não na adjuvância. Mas na análise subgrupo, quando a gente vê, o tumor urotelial alto não se beneficiou da imunoterapia adjuvante. Então vai ter uma discussão aí se vai ser candidato ou não. Não. No momento não é indicado ainda. Pode passar a resposta, por favor? Bom, dava o óbvio, né? As pessoas, todo mundo concorda que aqui é cisplatina instabina. Esse paciente, então, como o Tiago falou, ele recusou inicialmente a quimioterapia adjuvante por conta da pandemia, né? Mais uma vez a pandemia sendo responsável por tudo. Ele veio 4 meses depois da cirurgia com metástase pulmonar, e aí ele testou o FGFR, que veio com a mutação positiva, com essa mutação aqui, lembrando das mutações e fusões aqui que o teste do erdafitinib permite identificar. Mas só lembrando que o erdafitinib não é a primeira opção nesses casos, ele é uma opção para a falha terapêutica ou naqueles pacientes que são inelegíveis. O paciente era elegível, podia receber a cisplatina, recebeu então a cisplatina gemcitabina, com uma resposta parcial após os 6 ciclos, esperamos que ele fique bem por um bom período, apesar da gravidade da doença. Então, eu encerro por aqui a minha apresentação, agradecer novamente o apoio das empresas, das telas, da Bayer, da Electa, da Ipsen, da Janssen, da Merck, da Roche, da Zodiac. Muito obrigado. Bernardo, você quer encerrar para a gente? Quer fazer um comentário? Alguém tem alguma pergunta? Completamos bem aí no horário, né? Todo mundo dentro do tempo ideal, acho que é bom para não cansar ninguém. Lembrar que tem o nosso site, né? www.urooncoindebate.com.br. Sempre fica disponíveis as próximas apresentações mensais, o podcast também disponível, e as apresentações passadas também no YouTube estão lá. Entrem e, por favor, mandem casos, a gente pode apresentar os casos que vocês mandarem, e a gente vai estar mensalmente fazendo as nossas novas apresentações. Agradecer mais uma vez o Daher, muito obrigado, foi sempre bom estar com você nessas apresentações, discussões. Agradecer o Tiago, a Silvana e o Cláudio, e uma boa noite a todos, até mês que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Todos.